Nessa aula, nós vamos aprender a encontrar as soluções de uma equação de segundo grau utilizando o método da soma e do produto. Na aula anterior, nós vimos isso usando a fórmula de Bhaskara. É importante que você conheça os dois métodos. Aliás, o da fórmula de Bhaskara é até mais interessante, porque a fórmula de Bhaskara ela abrange todos os casos. A soma e o produto é mais interessante usar quando o resultado são números inteiros. E a soma e o produto exige também, o método da soma e do produto, embora seja mais fácil, mais rápido resolver as questões por esse método, exige um pouco mais de prática para você ter o tato ali para aplicar do que no caso da fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara ela é bem mecânica, você vai jogando os valores ali na fórmula, resolve e se você fizer tudo certinho você acha o resultado. Na soma e no produto não, a gente tem que raciocinar um pouco. Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro aqui, uma equação de segundo grau, ela tem esse formato aqui, ó, ax² mais bx mais c. É importante a gente saber distinguir quem é o a, quem é o b e quem é o c. Nos dois métodos, tanto no método da fórmula de Bhaskara, quanto nesse método aqui da soma e do produto, é importante a gente saber quem é o a, quem é o b e quem é o c. E quais são as soluções de uma equação de segundo grau? A solução são os valores que a gente substitui o x e que o resultado da conta vai ser igual a zero. Então, numa equação de segundo grau, ela pode não ter solução, pode ter uma ou duas soluções. Isso a gente viu em detalhes na aula anterior, da resolução da fórmula de Bhaskara. Estou só passando aqui por alto, para revisar. E as soluções da equação de segundo grau, a gente chama elas de x1 e x2, porque ela pode ter até duas. Não, repetindo, pode não ter nenhuma, pode ter uma e pode ter duas. Quando x1 é igual a x2, ela tem uma solução só. E como que a gente utiliza esse método da soma e do produto? A soma das duas soluções da equação de segundo grau é menos b sobre a. Ó, b e a. Somando as soluções, eu tenho menos b sobre a. E o produto, se eu multiplicar as soluções, o x1 vezes o x2, eu chego a c sobre a. Olhando para a equação de segundo grau, o que eu tenho? Eu sei quem é o b, quem é o a e quem é o c. Mas eu não sei quem é o x1 e x2. O que eu quero saber é quem é o x1 e quem é o x2. É assim que a gente vai aplicar a fórmula. Vou mostrar aqui na prática para vocês, para ficar claro. Esse exemplo aqui. Deixa eu colocar aqui. Soma é igual a menos b sobre a. Quem é o b nessa equação? O b é o menos 6. Se você tiver dificuldade em saber quem é A, quem é B, quem é C, eu expliquei isso em detalhes na aula anterior, a resolução da solução das equações de segundo grau utilizando o Bhaskara. Então eu vou ter aqui que B é menos 6 sobre A. Sobre A, quem é A? A aqui é 1. Menos com menos dá mais, então a soma vai ser 6 sobre 1, que é igual a 6. 6 dividido por 1 é 6. E o produto? É C sobre A. Quem é C? C aqui é 5. Dividido por A, que é 1. Então, resultado 5. Então, aqui, que números que se eu multiplicar dá 5? Eu só tenho 1 e 5. Como não tem nenhuma outra alternativa, muito provavelmente a resposta vai ser 1 e 5. Mas eu tenho que confirmar aqui sim, em cima. Se eu somar 1 com 5, o resultado dá 6, então confirma. Então, as raízes dessa função aqui vão ser 1 e 5. Por quê? Na soma, 1 mais 5 é igual a 6 e no produto, 1 vezes 5 é igual a 5. Então, o resultado dessa equação aqui, x1 é igual a 1, x2 igual a 5. Fazer aqui a letra B. Na letra B, quem é B? Menos B. Quem é B? Menos 5. Então eu tenho que menos 5 sobre A. Quem é A? 1. Menos com menos dá mais. Então aqui eu vou ter 5 sobre 1, que é igual a 5. Produto, x1 vezes x2. C sobre A. Quem é C? 6. Então eu vou ter 6 sobre A, que é 1. Isso é igual a 6. Quais são os números que se eu multiplicar dá 6? Eu tenho duas alternativas. 1 e 6 é igual a 6. E tenho também 2 e 3. 2 e 3 é igual a 6.
Aqui eu vou chamar de x1 e aqui de x2. Qual dessas duas alternativas aqui abrange a de cima? Se eu somar 1 mais 6, eu encontro 6. 6 é diferente de 5, então não serve. 1 e 6 não serve, então eu já posso eliminar essa. Se eu somar 2 e 3, eu encontro o resultado 5. Então as raízes são essas daqui, ó. 2 vezes 3 é 6, então o produto é 6. E a soma 2 mais 3 é 5. Então as raízes dessa função aqui são x1 igual a 5 e x2 igual a 6. E esse último exemplo aqui? Vou fazer ele aqui rapidinho. Soma menos b sobre a. Quem é b? 4. Então eu vou ter menos 4 sobre a, que é 1. Menos com menos dá mais, então aqui eu tenho 4 sobre 1, que é 4. Produto. C sobre A. Quem é C? 4. A, 1. 4 dividido por 1, 4. Então, tanto a soma quanto o produto são 4. Que números que se eu multiplicar, dá 4? Eu tenho 1 e 4 e tenho 2 e 2. 1 vezes 4 é 4, 2 vezes 2 é 4. E qual dessas duas alternativas aqui que se eu somar o x1 com o x2, eu vou obter 4 também? 1 mais 4 é 5, então não serve, essa daqui eu elimino. 2 mais 2 é 4, então bateu. Então as raízes dessa função são 2 e 2. Como elas são iguais, essa função tem uma raiz só. Então eu tenho aqui x1 é igual a x2, que é igual a 2. E é muito importante que vocês acompanhem as próximas aulas da playlist para vocês estarem preparados, conhecerem realmente esse assunto. E esse canal não recebe nenhum tipo de ajuda financeira de ninguém. A forma que você tem de colaborar comigo, de ajudar o meu trabalho, se você estiver gostando, é simplesmente se inscrevendo no canal, acionando o sino das notificações para continuar acompanhando aqui o trabalho do canal e colher os frutos aí do nosso trabalho. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Valeu, gente!